Pelo menos 2 vítimas de um mesmo criminoso. Um homem de 52 anos foi preso hoje, suspeito de estupro de vulnerável. Crimes esses que teriam acontecido com o consentimento da mãe das vítimas. João Ricardo Camilo agora no Cidade Alerta, trazendo pra gente todos os detalhes dessa história, que eu não sei nem como classificar. Repugnante é pouco, mas mais ainda por saber que a mãe era conivente com esses abusos, João. Luciana, são detalhes de uma história que revoltam e cada vez que chega mais informações sobre essa investigação da polícia que continua, elas entristecem ainda mais o que possa então ter passado essas 2 meninas, então, uma de 10 e uma de 12 anos. Enquanto eu estou ao vivo, você vai reparando que passa uma quantidade aqui de viaturas, fico alerta inclusive para a nossa produção já. E voltando sobre essa situação, essa ocorrência registrada na manhã de hoje, desta quinta-feira, aqui em Uberlândia, essa história aconteceu, segundo uma investigação da Polícia Civil aqui da cidade, que durou cerca de 6 meses, durante 2 anos. Os detalhes dão conta que um homem de 52 anos é suspeito de ter estuprado 2 irmãs, uma de 10 e outra de 8 anos. Qual que é o contexto que essa situação acontecia? A mãe, que morava com as meninas, bem próximo, inclusive no mesmo bairro que esse homem, ela, de certa forma, segundo essa investigação conduzida pela polícia, aliciava as meninas em troca de verduras e até mesmo dinheiro. Claro que são detalhes que ainda estão sendo apurados, são personagens que estão sendo ouvidos, foram ouvidos nessa quinta-feira, mas a denúncia chegou através do pai das crianças que não morava com essas 2 meninas, com as 2 filhas. Ao longo então desse período, houve essa suspeita, o pai denunciou, a polícia começou uma investigação para entender o que estava acontecendo e na manhã desta quinta-feira nossa equipe acompanhou o cumprimento desse mandado de prisão no bairro Morada Nova. Um carro descaracterizado foi até o local, já estava acompanhando há um certo tempo a rotina desse homem de 52 anos, que é produtor dessas verduras ali no local onde ele morava, uma casa simples ali no bairro Morada Nova. E hoje de manhã, enfim, com essas provas, com essa subsistência de uma investigação conduzida ao longo de 6 meses, a polícia conseguiu ter argumento para cumprir esse mandado de prisão na manhã dessa quinta-feira. Nossa equipe, o repórter Júnior Oliveira, a repórter cinematográfica Lorena Faria também acompanharam então esse trabalho da Polícia Civil, está acompanhando as imagens enquanto a gente vai trazendo esses detalhes. Mas além disso, nós temos uma entrevista também com a delegada Lia Valek, responsável então por esta operação conduzida na manhã dessa quinta-feira. Vamos ouvir os detalhes. Em setembro do ano passado, o pai dessas meninas procurou a delegacia porque tinha tomado conhecimento, depois de uma conversa com a filha, a qual estava se automutilando, essa criança mais velha, de 12 anos de idade, que contou que desde os 10 anos vinha sendo abusada sexualmente por esse vizinho. Inclusive com conjunção carnal, constatada em laudo pericial o rompimento do ímen dessa menina de 12 anos, e ela informou que ia até a casa dele, e muitas vezes porque a mãe mandava, e ele lá praticava os abusos sexuais e ela levava para casa verduras e até muitas vezes dinheiro. Com a menina de 8 anos, o fato aconteceu uma única vez em que ela esteve lá, o homem ficou despido, mostrou o órgão genital para ela, passou as mãos na região genital dela, mas ela conseguiu fugir e então não houve a consumação da conjunção. Mas houve também o estupro, né, em razão do ato libidinoso praticado. Então, esses 2 crimes pelos quais esse homem está sendo investigado e a mãe também, porque ela, como mãe, tem o dever de evitar esse tipo de crime, de proteger as filhas e incentivava. Então, temos aí um estupro de um vulnerável na modalidade omissiva, assim como o favorecimento à prostituição. Isso aconteceu num período de 2 anos aproximadamente. Em setembro foi que a criança contou, então 2 anos antes vinha acontecendo. Eles moravam próximos, né, no mesmo bairro, e aí era lá que o crime acontecia, na casa desse homem. Que, chegando ao local, a gente constatou que realmente havia uma plantação ali de vários tipos de folhas e verduras.
Bom, uma investigação que continua sendo conduzida pela Polícia Civil, que agora quer apurar os detalhes para entender até onde ia esse contexto deplorável, que a gente ouviu os detalhes na entrevista com a doutora Lia Valek. Esse homem de 52 anos foi preso, portanto, não reagiu, como a gente ouviu aí na entrevista, a esse mandado de prisão. Foi levado para a Delegacia da Mulher, que está à frente desse caso. Na chegada à delegacia, já acompanhado de um advogado, disse não saber do que se tratava ainda dos detalhes desta ocorrência. Já foi ouvido ao longo desta quinta-feira e agora segue à disposição da Justiça para esses esclarecimentos, já que essa investigação continua. Ao longo desta quinta-feira, é claro, com a repercussão desse caso que aconteceu aqui na cidade, a pergunta que a gente ouviu bastante foi o que acontece com a mãe, então, dessas duas adolescentes, dessas duas crianças, na verdade, 10 e 8 anos. Bom, contra ela não foi expedido nenhum mandado de prisão nesta quinta-feira. Mesmo assim, ela foi conduzida à delegacia para ser ouvida, já que é responsável pelas crianças, e já houve, portanto, um mandado de uma medida protetiva, já que ela não pode agora se aproximar dessas duas crianças, justamente por essa situação de vulnerabilidade. A doutora Lia Valek falou com a gente sobre isso também. Não há mandado de prisão contra ela, porque a Justiça deferiu contra ela uma medida protetiva para que ela ficasse afastada das filhas em razão da situação de risco que a companhia dela, gera às crianças. Esse homem foi ouvido e vai ser encaminhado ao presídio, e a mulher vai ser ouvida e vai ser liberada inicialmente em razão de não haver mandado de prisão contra ela, mas responderá pelos crimes. Ela está sendo comunicada da medida protetiva, ou seja, ela não pode mais se aproximar das filhas. Nós tivemos conhecimento que a filha mais velha tinha ido morar com o pai, continua na companhia dela, então o Conselho Tutelar está sendo acionado, porque está tudo acontecendo nesse momento, A prisão acabou de acontecer, o Conselho Tutelar vai, receber essa menina para ser encaminhada aí ou para o pai ou para algum outro responsável legal. A mãe não pode mais ficar na companhia dela e ela vai responder pelo estupro de vulnerável na modalidade omissiva e também o favorecimento à prostituição. São esses os crimes pelos quais ela está sendo investigada. Nossas crianças precisam estar protegidas. Então, todos aqueles que estão ali em torno dessa criança, qualquer tipo de familiar que vê algum tipo de situação, tem que denunciar. Nós precisamos prender esse tipo de gente, responsabilizar mães como essa, para que nossas crianças fiquem seguras. Vale reforçar, portanto, que é uma investigação que continua. O homem de 52 anos continua preso. A mulher foi ouvida ao longo desta quinta-feira e liberada, apesar dessa medida, então, protetiva, que ela não possa mais se aproximar das duas filhas de 10 e 8 anos, que agora estão sob cuidado, então, do pai, que foi quem não negligenciou ali um relato das filhas, não ignorou esses sinais, denunciou para a Polícia Civil, que iniciou a investigação e agora conseguiu livrar, claro que se tudo for comprovado, essas duas menores dessa situação, já que há a suspeita dessa situação de estupro de vulnerável. Vamos reforçar mais uma vez o que disse a delegada Lia Valek, que está à frente dessa investigação: é não negligenciar, não ignorar esses sinais. A denúncia é importante, ela precisa vir de qualquer grau de parentesco ou até mesmo de familiaridade. Isso muitas vezes chega na escola, chega até mesmo na vizinhança, então é importante que façam essa denúncia caso haja o menor grau de suspeita de que isso possa estar acontecendo com as crianças. O principal canal, 181, um canal que você pode inclusive realizar essa denúncia de maneira anônima, e aí fica a responsabilidade da Polícia Civil continuar acompanhando não só esse, mas essas outras denúncias. Que essas crianças, Luciana, recebam todo o amparo psicológico agora necessário e que esse homem, que se for comprovado toda essa situação, pague por esse crime que cometeu, assim como essa mulher, a mãe das crianças. Eu acho que esse não dá para dizer que é o cargo dela nesse grau de parentesco, mas também que essa investigação que continue, que não deixe ninguém impune nessa situação que aconteceu tão perto da gente, aconteceu no bairro Morada Nova, aqui em Uberlândia, Luciana. Eu acho que o máximo que eu posso chamar essa mulher de parideira. Eu já falei isso uma vez aqui no programa. Parir é muito fácil. O bicho para no meio do pasto. Parir ali, dá a luz, nasceu. Maternar é que é o difícil. E só merece o título de mãe quem materna, que foi o que essa mulher não fez. Me preocupou muito quando eu recebi as informações desse caso, logo cedo, que eu acompanhei toda a movimentação aqui na TV, porque eu vi, a tal da rede social ela vai acabar me botando numa clínica psiquiátrica.
eu vi na rede social uma relativização da ação da mãe porque ela estava em troca de alimentos. E aí eu vou falar para você, meu amorzinho, com toda a paz do meu coração, que essa mulher, ela não estava em nenhum momento agindo, pensando, raciocinando em prol de alguma coisa que não fosse o benefício próprio. Eu não vou minimizar a omissão dessa mãe com a justificativa de que ela estava buscando alimentos, a família estava com fome, passando necessidade, porque essa não é a verdade. Essa mulher poderia ter, se fosse uma questão de necessidade, de alimentos, estava passando fome. Vamos supor que lá no quinto dos infernos, eu ardendo no mármore de Satanás, pensasse em algum momento em defender essa mulher, que para mim quem defende ela só pode estar lá, porque é tão doido quanto ela. Aí ela fosse, Caru, não consigo seguir agora não, agora peraí, rapidinho. Ela fosse para esse local para pedir comida. Ela tem a prefeitura, ela tem ONGs, ela tem igrejas, ela tem vizinhos e ela tem família. Havia uma leva de situações para ela não expor as filhas em uma situação de risco. Há uma situação de risco que foi o que ela fez. Então, em nenhum momento, nem que haja, não há sororidade no universo que me faça, em algum momento, passar a mão na cabeça dessa mulher. Ela é tão criminosa, tão cachorra, tão sem vergonha quanto o estuprador. Os dois merecem a mesma coisa. Porque foi a omissão permitiu com que o crime acontecesse. E o crime acontecia pela omissão. Tá aqui, ó, lado a lado. Se essa mulher tivesse um pingo de dignidade, de amor a alguém, inclusive ela própria, porque agora a vida dela acabou, virou um inferno. É o inferno que ela fez na vida das filhas dela. Se ela tivesse um pingo de responsabilidade nessa vida, ela não teria permitido que isso acontecesse. E eu vou dar um puxão de orelha aqui também, já que eu sou dessas. Eu vi várias pessoas, inclusive recebemos no WhatsApp do Cidade Alerta Minas, que a comunidade sabia que a criatura não era flor que se cheire. Porque ele dava em cima das menininhas. Porque todo mundo sabia. Por que ninguém denunciou Jesus Cristo de misericórdia? Por que ninguém passou um fone para a polícia? Remédio para doido é um doido e meio. Baixa uma viatura da PM lá, quebra tudo e vamos ver o que vai acontecer. Ninguém denunciou. Se não fosse o pai dessas meninas, sabe Deus o que teria acontecido com elas e com possíveis outras vítimas desse criminoso. Porque a polícia acredita que ele estuprou outras crianças. Se ele achou brecha para agir ali, ele achou brecha para agir em outros momentos. Tanto que a investigação não foi encerrada ainda, porque vai apurar se ele molestou mais alguém. Gente, o comportamento de um estuprador, o velho besta que está se engraçando com menininha, ele precisa de um freio. E sabe como que você vai dar esse freio pro homem besta que está se engraçando com menininha? Chamando a polícia. Tem o 181, o Disque Denúncia Unificado, eu já cansei de falar para vocês, a ligação é sigilosa, você não vai se identificar, mas você vai denunciar, porque omissão também é crime. Então, se ele dava em cima das menininhas do bairro, se ele já dava agrado para as crianças, se já acendeu o alerta da comunidade de que ele não era boa pessoa, por que ninguém denunciou? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a gente de fato descruzasse os braços, se a gente de fato descruzasse os braços e agisse quando a gente vê alguma irregularidade? O estuprador se prevalece na nossa fraqueza. A nossa fraqueza é o medo. Então a gente tem que começar a abrir a boca e falar, denunciar. É surreal o que a gente está vivendo. Essas meninas estão amparadas nesse momento. Essa investigação, como eu disse, não foi encerrada. Eu quero cadeia e pesada para a mulher e para o estuprador. E eu quero dar parabéns para essa equipe policial que fez essa abordagem, acompanhada aí pela nossa equipe de reportagem. Todos os envolvidos, um excelente trabalho, uma investigação que trouxe a resposta que a comunidade precisava e que essas vítimas merecem nesse momento, porque elas precisam conseguir viver em paz a partir de agora, com todo o amparo psicológico, psiquiátrico, com tratamento, porque essas feridas causadas por esse homem, elas não vão cicatrizar. Mas essas vítimas, elas vão sobreviver e, se Deus quiser, vão conseguir tocar a vida adiante.